Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta com a Renata e hoje a gente vai falar um tema bem legal que vocês vão gostar bastante, né, Rê? Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Animados aí para o nosso retorno? Porque hoje o tema é quente. É bem quente, porque a gente está aí com. Não são todas as salas que vão enfrentar esse problema, porque a gente tem uma questão aí de faixa etária. Na verdade, a gente queria mesmo era falar do caderno, mas daí a gente vai aproveitar e vai utilizar ele porque ele vai ser também um super-herói nessa questão do celular, né? A proibição dos celulares aí é um pouco mais severa. Para as crianças menores, elas não costumavam tanto trazer o celular, né? Mas a gente tem, assim, problemas graves a partir de quarto, quinto ano. E já tem algumas salas que voltaram. O primeiro problema enfrentado pelos professores aí no caso é a questão das conversas paralelas, porque elas aumentaram demais com a falta de uso do celular aí pelos alunos. Mas eu acho que a gente vai ter alguns outros problemas, entre eles uma questão até referente ao professor, porque a gente vai precisar retomar algumas estratégias que estão aí meio perdidas no tempo. Uma delas, o caderno, que E a já gente é já uma semana. fala, que a gente já fala há um tempo, na verdade, né? E as primeiras semanas, elas já são marcadas por uma ansiedade do aluno, por uma ansiedade do professor, que já gera uma conversa maior na sala de aula, né? Então, o professor ele já tem que ter algumas estratégias, algumas cartas na mangas para driblar essa situação. Então, eu acho que o caderno ele vem assim como uma luva para que amenize essa situação de ansiedade das crianças nesses primeiros dias de aula, principalmente com essa história da proibição do uso de celulares, né? Sim. E o caderno, gente, é um momento de prazer da criança. A gente vem, tem às vezes alguns relatos que, é porque eu não gosto de dar caderno, que o aluno vira copista. Eu não gosto de dar caderno porque não sei o quê. Mas tudo que você faz no caderno, na verdade, é um reflexo do professor que você é, né? Não que eu esteja criticando o professor que você é, mas às vezes a gente faz uma coisa sem entender, sem perceber que aquilo não é daquela forma, né? Então, se você, por exemplo, imprime folhas e manda colar no caderno, a criança vai entender que o caderno é para copiar e colar, né? Então, assim, daí, se você só copia coisa na lousa e manda eles copiarem no caderno, sem ter uma interação, no fazer o caderno, essa criança vai entender que ela precisa virar um copista também. Né? Que eu acho que talvez seja o tema principal aí, mais difícil para as professoras poderem entender, eu imagino. E tem uma outra fala que eu acho muito grave, e principalmente com as meninas que estão saindo da faculdade agora, que é, ai, usar caderno. Ninguém usa caderno mais. As Isso é crianças estão pior, na né? era da tela, na era do tablet, do celular. Eu acho que é um dos maiores enganos e uma das frases mais perigosas que eu tenho ouvido, principalmente da moçadinha que está saindo da faculdade de pedagogia agora, é achar que o caderno foi abolido por conta das crianças usarem tablet, usarem celular. Eu costumo dizer, e eu falo muito isso para os meus alunos, que o nosso caderno é a nossa tela. A gente cria o nosso material de estudo, a gente cria o nosso caderno tem a nossa cara. E nós, professoras, principalmente das séries iniciais, temos o dever e a obrigação de ensinar o nosso aluno a usar esse caderno de forma adequada, né? Eu acho também engraçado, Rê, quando a pessoa vem e fala assim, ah, é porque eu não dou caderno no primeiro ano, porque eles não sabem usar. Bom, muito Ainda prazer, bem, você é professora. assim, mas eu gostava que meus alunos não soubessem usar quando eu Eu estava no primeiro preferia, ano. sempre É, preferi. porque senão vem com alguns vícios, né? Que nem aquele negócio de pintar linha, eu abomino aquilo, porque a criança cansa, né? Então, alguns professores que não sabem utilizar o caderno, para a criança pular a linha no primeiro ano, elas acabam pintando, né? E aquilo eu Sim, abomino. Na verdade, eu não gosto nem do X, que assim é difícil de tirar depois, né? sim, E eu até sim. falo disso no curso do uso da lousa, né? Que depois, mais para frente, a gente vai falar dele. Mas a gente acaba criando uns hábitos nas crianças que não são legais, né? Se a gente deixa, se a E gente essa não questão pensa do, sobre. do professor do primeiro ano, do segundo, não ensinar o aluno a escrever no caderno, peca muito para gente que está nas séries finais. Eu, quinto, quarto ano, que é o que eu tenho trabalhado nos meus últimos anos, eu não vou usar a palavra perder.
mas eu uso um tempo para ensinar as crianças, eu reensinar, no caso, usar o caderno de forma adequada, um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, usando habilidades daquele ano que a criança está. Então, assim, o caderno, ele precisa ser ensinado. Eu tenho crianças que eu pego no quarto, no quinto ano, que não sabe o que que é uma margem. Para que que ela serve? Eu já vi professores deixando o caderno vem errado da fábrica, ele vem com a margem do outro lado. E o professor deixa o aluno usar a margem do outro lado. E aí, cadê a localização dessa criança, a organização espacial dela no caderno? Então, isso a gente tem que ter consciência que os professores das séries iniciais, eles têm que ensinar. E aí a gente volta naquela palavrinha que a gente tem usado bastante também, os protocolos para usar o caderno, né? De ensinar a usar o Sim, a caderno. gente tem um jeito certo de fazer isso, que se chama protocolo. A gente tem até algumas imagens aqui de cadernos que a gente vai comentar um pouquinho para vocês poderem ter uma ideia do que não fazer. Uhum. Vou mostrar aqui o primeiro, né? Daí, enquanto isso, a gente vai conversando sobre, né? Acho que tá dando para ver, né? Agora tá. E assim, são cadernos reais, São. de crianças que estão na escola, de professores que estão na ativa e que estão fazendo esse tipo, produzindo esse tipo de material aí junto com os alunos. E que já não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa que a gente está vendo aí. Só nessa É, folha existem vários erros, né, Jana? O primeiro vários, deles, assim. uma folha colada no caderno. Esse é o mais grave de todos, na minha opinião. Porque a folha colada no caderno, gente, a folha é uma folha porque ela não precisa ser colada no caderno. O caderno tem linha para escrever, não tem linha para colar a folha. A folha ela vai numa pasta separada e a folha, na verdade, reproduz o que o livro didático faz, que só deixa a criança responder. O interessante do caderno é que ela faz a criança ter dúvidas. E é isso que a gente quer na sala de aula, porque se o aluno não tem dúvida, a aula se torna chata, né? E ele fica muito passivo, né? Quando ele não está produzindo nada. Ele está apenas colando. É aquele cara crachá, né? Cola, É o vira cara folha, crachá. É o copia vira e folha, cola, né? A cola. professora Sim. copia, o aluno cola. Ele não tem nem o trabalho de copiar. Então, ele não é nem o copia-cola, ele é só o cola. E o problema daí, desse exemplo que a gente está dando, além de colar, olha a forma que está colada, em cima do conteúdo que ele tinha produzido, que ele tinha feito. Era matemática, de repente virou português e a folha está colada metade em cima do que ele tinha produzido. Então, assim, olha a confusão na cabeça da criança. E sem contar que a folha, assim, ela tá mal cortada, né? Ela A está gente tem, rabiscada. tá rabiscada, tem o nome da criança ali começando com letra minúscula. Tem ali um negócio de cores que eu não sei se ela foi testar, podia ter testado no verso, por exemplo. Nem isso a professora teve o cuidado de falar, você vai testar a cor? Testa num cantinho que não vai aparecer na folha, né? Assim, no verso, sei lá, alguma coisa assim. E se a gente observar, a beiradinha da folha do caderno está arrancada, amassada. Então, assim, até o manuseio mesmo de passar a folha, que é uma habilidade da coordenação motora fina, né? Que é o você Sim, passar a folha. Imagina, se ela não consegue passar uma folha, ela também não consegue segurar o lápis de forma adequada. E isso é a não. função dos professores das séries iniciais, com o Sem uso do. contar, assim, que aqui está um rebuliço de função executiva, né? Não vou entrar muito nesse tema, porque tem professores que não estão habituados, né? Mas a Uhum. gente tem aqui problemas de controle inibitório, a gente tem problemas de memória de trabalho, e a gente tem até problema aí de questão de atenção, porque você olha para a folha e você não consegue entender qual é a proposta. A gente percebe É, claramente que aqui não teve um objetivo para essa atividade. não, foi meramente uma recreação. Fez tudo e não fez nada. É. E daí, quando a gente faz o caderno direitinho, a Rê pode até contar aí um pouquinho da experiência dela. Eu tenho lá naquele vídeo do caderno do primeiro ano, ele tá aqui, foi o último que eu fiz, né? Então, em sala de aula. Então, eu acabei, né, ficando mais com ele. Mas esse é um caderno de primeiro ano que mostra que é totalmente possível você trabalhar sem a folhinha, né? E fica muito mais organizado. A gente tem o separador de lição. Então, a Rê, ela pega esses alunos que não tiveram essa prática adequada e ela acaba tendo que até, que nem ela falou, não é gastar, né? Mas
é investir aí um tempo para poder recuperar tudo de 3 anos anteriores, que é injusto, né, gente? Porque cada um tem que fazer a sua parte. Então, ela pode contar um pouquinho como as crianças se sentem, Assim, né? o que eu gosto mais no trabalho com o caderno é que como eles ficam animados com a produção deles. Eles sentem prazer em ver aquele caderno que eles estão produzindo e que eles gostam do resultado. Porque quando a gente passa uma louça bagunçada, que a gente não tem um propósito aquilo, a gente não tem um objetivo claro para a criança, ela percebe isso. E ela transfere isso para o caderno, porque a nossa lousa é o espelho do caderno do aluno. Então, assim, quando você tem uma lousa organizada, você explica para o aluno por que que ele está pulando de uma linha para outra, por que que ele vai Quantas mudar a cor. linhas? Isso. Que Por às que vezes que eles ele vai perguntam, mudar a cor. professora, essa resposta, quantas linhas? Porque daí ele deixa as linhas para ir para a próxima, né? Isso. E a gente não tem noção do quanto isso faz a criança pensar. O simples contar as linhas para pular, ele para, quando ele não tem esse hábito ainda, ele não tem isso automatizado ainda, ele fica olhando, ele olha para o caderno, ele olha na sua lousa. Porque, assim, para séries iniciais ou para classes que têm muita dificuldade com o caderno, é tudo com linha, gente. Eu traço Sim, linha. Eu realmente transformo a minha lousa em um um caderno. Eu faço a caderno. margem, eu faço as linhas. Crianças menores eu faço uma linha maior. Depois, com o passar do tempo, eu vou diminuindo essa linha para que ele diminua a letra dele também no caderno. E eles vão produzindo o conteúdo deles. E a hora que termina a aula, que a gente fala, bom, agora nós vamos para a apostila, ou agora nós vamos para o livro, eles passam assim as páginas e falam, olha que legal que ficou meu caderno. E aí aquele que não fez um caderno tão caprichado, ele se sente envergonhado e no outro dia ele faz um caderno melhor. Eles procuram na internet, a gente até falou sobre isso, agora tem umas Sim, páginas lá do TikTok que ensinam a de fazer lettering, né? e os cadernos ficam lindos. E eles colam figurinhas pequenininhas e eu deixo, porque o caderno é deles, desde que aquilo, ele não vai colar no meio do texto que ele produziu ou no meio do conteúdo, ele pode colar o que ele quiser no caderno dele. É dele, o caderno é dele. E a gente orienta Sim, também, ó, não cola essa figurinha aqui por conta disso, disso e disso. Esteticamente não fica bom. Vamos colar mais para cima? Ou vamos colar mais para baixo? O caderno que eles compram vem aquele monte de adesivo. Eles amam usar aquilo ali. E quando você não ensina como eles formam, como eles usam aquilo, eles colam na testa, eles brigam porque um cola no outro, eles colam na mesa, eles colam na parede, eles fazem um regaço com aqueles adesivinhos que são tão bonitinhos, né? Então vamos ensinar o nosso aluno a produzir o próprio material deles, que vai servir como material de estudo também. sim. É quase como se eles aprendessem a apreciar a própria aprendizagem, gente. Então você fala, ah, meu aluno vai para a escola e não tem vontade de estudar. Mas como você trabalha o caderno? Porque o livro didático já vem pronto. Então não é uma coisa assim que tem o toque dele, né? E outra, o livro didático ele pede só a resposta, ele não vai fazer a criança pensar, né? Então a gente tem aí o caderno como esse veículo de aprendizagem, como a Rê falou, como a tela da criança, né? É uma tela do que ela é. Se o caderno é bagunçado, ela é bagunçada. Se o caderno só tem cópia, ela é copista. Então vai depender de como você trabalha. A lousa é o momento que você mais vai conversar com o seu aluno. Você vai conversar mais com ele durante o caderno, né? A lousa que você passou para copiar no caderno, do que durante uma explicação do livro didático. A Com certeza. conversa é muito mais profunda, assim, eles têm dúvidas, eles mostram o que eles já sabem e não sabem, coisa que eles não fazem com o livro didático. E é nessa conversa que os professores que têm um pouquinho de dificuldade de entender o que é um ensino personalizado, não existe melhor exemplo do que o ensino personalizado do que você tratar com o seu aluno sobre o caderno dele, porque é dele. A dúvida é dele, você vai responder para ele. Por mais que você dê uma explicação geral, sempre vai ter aquela criança que você, ao passar por entre as carteiras, por entre os grupos, você vai perceber que ela precisa de uma ajudinha. E ali você intervém no momento da ação da criança. Ó, você não está indo até o final da linha. Aqui, olha lá na lousa, ó, da professora. A minha palavra terminou ali, mas a sua ainda está sobrando. A minha linha terminou ali, mas a sua ainda tem mais um pedaço. Você pode continuar. Então, quer mais personalizado do que isso?
Cada um vai ser de um jeito e eles vão ter dúvidas o tempo todo. Quando o seu aluno tem dúvida, é porque você está dando aula certo. Exatamente. A sala de aula, sem dúvida, aquela que só responde, é a sala de aula que não tem futuro, gente. É É a sala de aquela que aula o morta, né? próximo, morta, é a que o próximo professor vai ter trabalho. Ou que você mesmo vai ter trabalho para fazer relatório, para responder os pais, para justificar para a coordenação. Né? Até que eu estava vendo outro dia um rapaz falando que às vezes você busca o leve e o leve fica pesado. Às vezes você fala, eu vou dar o livro didático que dá menos trabalho. É leve, só que ao longo do tempo isso se torna um peso desnecessário. Não estou falando não dê o livro didático, na verdade você vai usar o livro didático e o caderno, coisa que sempre foi feita na escola, não é uma coisa nova. Né? Então, se nós não conseguimos fazer agora, é porque a gente precisa de algum tipo de capacitação para isso. Né? Então, isso é importante. E uma Vou coisa mostrar que é uma legal segunda. também, Pode ir Jana, é falando, Rê, quando você vai que eu mesclar esse uso de caderno com o uso do livro, é sempre sinalizar no seu caderno que você está indo para o restante daquele conteúdo, só está sendo feito no livro. Então você faz toda aquela explanação, aquela parte teórica, você gosta de colocar eu gosto de colocar uma explicaçãozinha no caderno do que é, às vezes por meio de mapas mentais, aí vai ser do gosto do professor, do que ele se sentir mais à vontade. E quando você vai para o livro, ó, o restante do conteúdo foi dado no livro didático, página tal a tal. Porque a pessoa que pega o seu caderno, o caderno da criança, ou até mesmo a criança, na hora de estudar, fala: o restante desse conteúdo está lá no meu livro. Eu vou pegar na página tal a tal, porque eu preciso disso para estudar. o caderno, gente, é quase que um mapa. Perfeita a fala aí da Renata, porque o caderno ele é um meio social. Então, assim, não é para ficar só o aluno entendendo ou só o professor. Qualquer pessoa que pegue aquele caderno, então, eu vou passar para um colega. Seu colega precisa entender o que está ali. Né? Então, precisa ser uma coisa que qualquer pessoa entenda, porque a gente ensina o aluno a escrever para que ele possa escrever para os outros. Não é para ele escrever para ele mesmo, a não ser que seja um diário. Ô, Jana, tem outra coisa que você falou agora que me ocorreu uma lembrança. O aluno falta e ele pede o caderno emprestado para o outro. Olha, dois fatos que eu acho assim, ó, muito interessante. O fato de pedir emprestado para que o caderno dele esteja completo e olha a fala do colega. Você não falta amanhã e esquece meu caderno, hein? Porque eu vou precisar dele para a aula. Então, olha como você conscientiza a sua criança da necessidade, da importância de ter um caderno todos os dias na escola. Com certeza. É assim, essencial. Eu não sei como uma pessoa pode se virar sem o caderno. Ah, é porque a gente tem o digital. A gente tem o digital, gente, mas o tipo de inteligência do digital é diferente da humana. Então, para que você crie a inteligência humana, o digital não vai ajudar. Ah, ele faz tudo, exatamente esse problema, ele fazer tudo. Sim, o aluno fica passivo demais, ele se sente sem importância. Eu não preciso, ele não precisa de Ou mim para ele nada. acha que ele domina a lição, porque daí ele pode mudar para a próxima lição. Exatamente. Ele pode burlar no caderno, não tem isso não. E onde se criam as lacunas, né? É. Aqui outra folhinha, gente. Primeiro que já é uma folhinha assim bem, Bem sem comentários. é bem sem comentário. É uma folhinha assim, né? Que vamos dizer que um exercício desse, vamos lá, né? Mas desse jeito aí não. Eu Agora fico, esse de pintar foi o pior, né? eu fico observando quanto tempo se perdeu para fazer uma atividade dessa de pintar que não serviu para nada. O que que Pra fez o nada. cérebro da criança trabalhar aí, me fala? Não, sem contar que ela pintou a palavra, eu já acho serviço porco, né? Porque eu faço aquelas bordinhas para pintar a borda para você Sim, poder ler nítido sim, a palavra. sim. Então você E o já vê tanto aí que que é uma cansa atividade isso. mal feita, né? A pessoa não sabe nem escolher a atividade. O tanto que cansa pintar uns quadrão desse. É bem absurdo. Não sei nem se vale comentar isso, acho que vou pegar outro. Esse aí é um exemplo clássico do que não fazer. Vamos pegar outro, porque esse daí tá muito ruim. Eu acho que tá pior do que o anterior, porque não tem nem o que comentar. Não, esse aí não teve objetivo nenhum, né? Ali ficou Não, muito. foi bem assim, sem rumo a coisa. Dá até vergonha, né, da gente falar que um professor deu aquilo. Pois é.
Olha, Vergonha alheia. Olha esse é, daqui, gente. Esse daqui é NH, mas o que que é para fazer, Rê? Você pode me explicar, por favor? então, pelo que eu entendi, tinha que olhar a figura e escrever em cima. E observem a É, figura 8. É um caminhão. Observe como ela escreveu e não tem nenhum tipo de caminhão. correção. Provavelmente era para fazer isso, mas não tem nenhuma organização. Essa tirinha aí até dava para colar no caderno, na minha opinião. Se ela Sim, tivesse bem recortadinha, porque ela é um tamanho menor que o caderno, né? E ele poderia ser colocada do lado das palavras, do lado. do lado das palavras, não precisaria dessa dobra que tem aqui embaixo, que isso fica Não, muito essa feio dobra é péssimo. praticamente. É, Perdeu-se um pedação da folha do caderno. E assim, o que é triste, que eu acho muito triste, é que esse caderno eu peguei especificamente nessa atividade, porque ele é um caderno de uma criança com muitas dificuldades acadêmicas, né? O que que favorece essa criança nessa atividade? Ela não vai ficar mais confusa? vai ficar mais Ela confusa. não entendeu nada que é para fazer, porque não existiu uma correção, ela não houve reflexão do que ela está fazendo. Então, Que, aliás, assim, é um outro ponto interessante a correção que a Rê falou, porque eu, particularmente, gosto mais de corrigir caderno do que corrigir livro. eu amo corrigir caderno. Porque o caderno, ele vai me mostrar como que tá o meu aluno, e o livro não vai. Não, e sem falar, né, Jana, que as pérolas que a gente acha em caderno de criança, dá um É livro muito para a gente no engraçado, final de é. ano. E assim, o caderno é uma coisa que eles querem que esteja correto, né? O livro eles já não fazem questão, né? Ah, Sim. tá errado, vou arrumar aqui, mas de qualquer jeito, né? O caderno não, tem que ter aquele cuidado, né? É, então aqui dava para utilizar, gente, essa folhinha aqui recortadinha bonitinha. Só que assim, tem um cuidado, né, de colocar do lado das palavras, tem todo um trejeito aí para fazer. E assim, por falar de uma criança com dificuldade, o desenho, pode ver que ela tem dificuldade até em colorir. Ela não consegue colorir um desenho desse tamanho. Pode ver que ela pinta tudo de uma cor só e ela pinta para fora. Então, assim, são vários indícios aí que essa criança precisa ser trabalhada em outros aspectos também. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Ah, esse aqui, péssimo. Esse não é de colagem, tá, gente? Esse daqui, a intenção provavelmente era trabalhar a letra cursiva, eu acho, né? Mas eu já não curto essa questão do professor escrever no caderno do aluno dessa forma, essa intervenção, eu acho que é uma intrusão. Assim, a gente já começa a forma que não tem um enunciado, né? Para Não saber tem. o porquê que tem essa Qual foi a atividade proposta? A ali. gente percebe que é a proposta do N, né? Só que É, não fica claro, né? Qual é o objetivo do professor? esse caderno, para mim, uma atividade dessa aí é aquela assim, vai sentar lá e fazer isso que você fica quieto, não me atrapalha. Exatamente. Que não é a propósito da aula, né? Sem E contar também que não ali há o uma B tá bem correção. ruinzinho, né? Muito. E assim, também não há uma correção. A gente Não vê que há. ainda, principalmente na palavra boneca, ainda há muitas Banana, questões que a criança precisava ter sido apontado ali para ela entender que o traçado está não mal feito. Ela está tendo dificuldade, né? Esse é caderno aí é porque um tá até caderno de bonitinha a terceiro letra ano. dela, né? Não tá ruim a letra. Não, não está. Mas tem erros de cursiva aí que são bem graves. Se a gente for analisar até assim, a forma como a professora escreveu, você pode ver que não está também dentro Dos padrões. dos padrões, né? Então, o Não tá próprio mesmo. modelo está errado. E o pior é que, assim, eu até comentei, acho que foi num vídeo, não sei se foi público ou se foi do clube de membros, que às vezes a pessoa não é consciente ou não quer admitir que ela faz errado, né? Porque a gente comenta, é tão baratinho, né? A gente tem os cursos lá de R$ 6,99 e a pessoa prefere não fazer e continuar fazendo errado. É igual eu estava falando, né? A minha mãe fez cirurgia de catarata. Daí ela falava para a médica, mas eu não sei para que fazer se eu estou enxergando, né? Então a pessoa não admite que ela não está conseguindo fazer aquilo. Que a médica falou que é comum os pacientes falarem isso, né?
Mesma coisa acontece com os que têm perda auditiva. Eles falam, não, mas eu estou escutando bem, ele está escutando de um ouvido, o outro está surdinho. E fala, não, eu estou escutando. Né? Então, parece que dói fazer assim a correção. Não sei. Assim, tem um outro comportamento também que eu tenho visto muito, é assim, ela sempre pega o segundo ano, um exemplo, porque ela gosta, ela já está tudo pronto, só que, deu certo até hoje, não deu, ela não sabe que não deu, ela nunca pegou o terceiro dela mesmo, para ela ver o que que ela tinha feito Ah, isso aí é perfeito que a Rê tá no ano falando. Gente, passado. eu acho muito preocupante quando um professor fala que sempre pega primeiro ano porque ele alfabetiza bem. Porque assim, ele acha que ele alfabetiza bem, mas a gente só vai ter certeza que ele alfabetizou bem, não é nem no segundo ano, é no terceiro. Porque no segundo ano a gente vai ter os indícios, mas é no terceiro que realmente vai mostrar o que foi feito no primeiro. Então, a gente tem mesmo alguns professores que dão a impressão que alfabetizaram bem, que às vezes a classe está até mais avançada que a outra, mas a outra que estava atrasada, quando chega no terceiro, ela dá de lavada nessa que supostamente estava boa. O que é que estava boa? Ela estava enganando o que ela fazia. E assim, esse fato dela não se fazer essa movimentação de ir para o ano da frente, porque ela se acomodou, faz ela insistir nesse erro. E às vezes ela fica 20 anos dando aula, o mesmo caderno. Ela tem um caderno de 20 anos atrás. E aí, quando ela aposenta, o que que ela faz? Para outra que está chegando, vou te dar meu caderno. Eu usei a Sempre vida deu inteira. certo. Sempre deu certo. Fui considerada Sempre uma deu das melhores certo. É alfabetizadoras. para quem? Essa é a questão. Para ela mesma, Para ela mesma. E a pessoa morre sem saber que ela foi uma péssima professora. né? É. Então, assim, a gente precisa se policiar muito quando a gente tem essas falas, porque às vezes não é assim porque somos más pessoas, porque somos más profissionais, é porque não paramos para nos analisar. A gente precisa fazer uma autoanálise do que a gente está fazendo lá na nossa sala de aula. E sempre Sim, fazer essa movimentação. O ano que vem vou experimentar pegar um ano diferente. Ah, mas a minha direção gosta muito que eu trabalhe aqui na sala de alfabetização. Não, mas eu quero me desafiar. A gente fala muito isso no grupo. Eu quero me desafiar, vou pegar uma sala diferente, vou pegar um ano diferente. E isso só nos faz enriquecer do ponto de vista assim, profissional mesmo. A gente fica um profissional realmente polivalente. A gente consegue fazer todas as disciplinas, a gente consegue fazer todos os anos. E aí a gente fala, mas eu gostei muito de trabalhar nas salas de alfabetização. Ok, então aí você volta. Mas se permita passar por todos os anos. com certeza. Eu acabei ficando bastante tempo no primeiro, acho que porque o meu processo fazia com que as outras séries ficassem melhores, né? Mas eu já peguei, gente, segundo, terceiro na mesma escola. Aí quando eu fiquei grávida, eu peguei terceiro, daí quando eu voltei da licença gestante, eu peguei segundo, já tive quinto, na verdade, ideal até por cursinho, né? Então, assim, eu já passei por tudo que vocês imaginarem. Menos tempo no infantil, tá? No infantil eu passei bem pouquinho tempo mesmo. Tanto que vocês até veem que eu quase não falo muito, assim, até eu tenho uma base, mas eu não acho suficiente, digamos assim. Assim, eu tenho 23 anos de magistério, assim, dentro da prefeitura. Eu era uma alfabetizadora convicta. Eu amo dar aula nas séries iniciais. E faz 4 anos que eu estou nas séries finais. É, tenho gostado de estar. Assim, eu gosto muito do quinto. Esse ano estarei com o quarto. Por quê? Qual está sendo a minha linha de pensamento? Eu estou conseguindo, não que eu seja melhor do que as outras, não é isso. Deixa eu me explicar bem para não ficar muito soberba. Dá tempo, estou conseguindo consertar algumas coisas para que eles não vão para o sexto ano muito desarrumado, sem falta, sem base de muita coisa que eles vão precisar para trabalhar do sexto ao nono. E o sexto ao nono, como é uma outra dinâmica, as crianças de quarto e quinto precisam de algumas noções. E as principais noções delas é o caderno. Porque elas Você estão muito imaginou, Rê, fáceis. a criança chegar no sexto ano e não saber fazer uma anotação? E quando a gente Ela vai chega ficar no sexto perdida. ano, o tempo delas é muito pequeno. E aí, dominar um caderno é vital, porque ela vai conseguir reduzir o que o professor está colocando ali na lousa, ela vai ter destreza para copiar numa velocidade maior.
para destacar o que é mais Ah, importante. isso daí é importante. Ah, é porque meu aluno cansa de escrever no caderno. Cansa por quê? Porque você não trabalha corretamente. Tem que ser todos os dias. Ah, Rê pediu para eu mostrar um negócio para vocês. Ai, Eu tinha esquecido de falar para ela, mas eu peguei. A gente tem o Clube das Joaninhas, gente, que tem as lições de passar na lousa, né? De primeiro e segundo ano, por enquanto, né? Em breve a gente vai ter aí das outras séries. Não sei quando ainda, mas é em breve. mas teremos, teremos. Mas eu acho engraçado porque algumas professoras no início elas achavam que era para pegar essa folha e colar no caderno. É, Mas na verdade é o que você vai passar na lousa. Então eu peguei aqui foi de um mês aleatório, eu acho que foi de abril ou maio, uma coisa assim. Melhor assim? Que vem a isso, página aí toda dá ou para ver bem. maiorzinho? Tá bom assim, dá para ver bem. Então aqui, ó, a gente tem, olha, um segundo ano, a gente tá lá para abril, mais ou menos maio, né? E daí a gente vai ter. Aqui eu não consigo florear tanto, porque eu tenho que fazer no computador, né? Mas tem lá o nome da escola, o dia da semana. A gente tem o título, gente, o título vai colocar no centro. A gente fala o que é um título, porque senão depois o aluno cresce, vai fazer produção do texto e não usa título. Por quê? Porque o professor não trabalhou o caderno. Muito simples. E esse material aí é tão bom, porque para as professoras que estão iniciando esse trabalho com a lousa, é só fazer igual tá aí. Depois Só, ela vai criando o seu jeito próprio. Igual as crianças produzem o seu próprio caderno, a professora vai ter o seu jeito próprio. Mas agora, nesse princípio que ela se sente insegura para fazer a lousa, é só copiar o que está aí. Está pronto, é só. só passar para a lousa. Tem as cores, tem a margem, tem os recuos. E olha, ali como é um segundo ano, eu já usei e coloquei ali uma letra cursiva na palavra modelo, que é uma carga pequenininha para criança que tem dificuldade, mas a gente já começa a trabalhar aí o liaison, né, a ligadura aí das letras, então a gente já começa a trabalhar e são palavras iguais. Então, mais para frente, a criança no segundo ano já vai escrever esse caderno mais em letra cursiva, vai ter essa transição, o material já prevê a letra cursiva, já fala como que você entra. Então tá tudo bem explicadinho. Deixa eu passar aqui. Pode falar, falando, Eu Rê. acho que esse material aí, ele tem um peso tão grande no trabalho das professoras, e elas mesmas, depois que começam a colocar em prática, claro que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, dá um trabalho, muito trabalho. O professor não senta, ele vai embora de cabelo em pé. Porque carteira por carteira, caderno por caderno, criança por criança, e muitas vezes a gente tem que pegar na mãozinha para poder fazer, porque às vezes o professor do primeiro ano não fez esse trabalho. E aí somos nós que temos que fazer. Ah, mas eu já estou no segundo ano, vou ter que usar caderno? Vai, vai. Eu no quinto eu ensino a usar caderno, então se tá ali a criança não sabe, é você que vai ter que ensinar. Então esse material para mim, ele é o material mais rico que tem, porque o caderno ele é o material mais importante da criança. A folhinha é importante? Muito importante. O livro é importante? É importante. Mas o caderno é o essencial. Ó, a Rê falou de explicação, a gente, no segundo ano, tem o projeto Ludoteca, que as crianças vão formar uma caixinha de jogos. Então, lá no caderno, ele já vai ter a primeira, lá para abril, maio. Ele vai ter a primeira, o primeiro texto instrucional dele, né? Então, a criança, ó, vejam como é rico, né? Ele vai desenhar o dominozinho, né? Então, essa aqui é uma atividade que dá mais trabalho, tanto que a outra atividade do dia, ela é um pouco mais leve, né? Então, mas até aqui, a criança já não tá mais com a mão doendo, com o braço doendo, sabe? Já é assim, a gente já tem todos os dias, né, um trabalho que vai fazer com que a criança não precise ter todas essas preocupações. E é importante, Jana, a gente frisar bastante também que não precisa ficar maravilhoso esse desenho do dominó da criança, porque ela é uma criança. E os meus desenhos são horríveis, e quem sou eu para falar do desenho de alguém? Mas que ela faça, que ela tenha noção de usar o espaço certo do caderno, porque essa beleza, ela vem depois, com o aprimoramento do uso do caderno, ele vai começando a ficar mais bonito, porque ela vai ficando É, prático nisso, né? a criança se descobre com o caderno. É bem quase isso aí, né? E os familiares, eles percebem o trabalho que você faz. Até aquele pai mais distraído, que quase não vê o caderno de uma criança, fala: Nossa,
Mas no segundo ano ele já consegue fazer tudo isso? Sim, no segundo É o ano ele já. orgulho, né? O caderno causa orgulho, ele ajuda a criança a ser resiliente, ele ensina perseverança, compartilhamento, né? Quando o aluno compartilha com outro caderno para ele poder terminar a lição. Ele é social, ele ensina convivência, ele ensina a criança a perguntar. Então, assim, não tem nenhuma outra ferramenta no momento que possa substituir. Não tem tablet, não tem celular, não tem livro didático que substitui o caderno. E tem um outro ponto também que é importante a gente falar, quando o professor ele não tem essa instrução do que usar na lousa, às vezes ele pode usar o caderno de uma forma que depõe contra ele mesmo. Eu Pode, trabalhei com 3 professoras na escola em que eu trabalho. As mães começaram a reclamar porque não vencia comprar caderno, não vencia comprar caderno. Aí fomos atrás, de saber o que que era, né? A sim. professora, elas davam cópia do livro didático. Aí não dá, né, gente? As crianças passavam para o caderno exatamente o que estava no livro didático. Era como se fosse uma transcrição. Quer Passava dizer, do não tem livro, função nenhuma, né? qual a função disso? Você Ó, eu passava vou na sala de aula, eles estavam lá, ó, mudos, estáticos, mas fazendo o quê? só Transcrevendo. isso. A gente tem aqui no. A Rê fala sobre o caderno no grupo Saber em Ação, né? Só para vocês saberem. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar no grupo, que fala um pouquinho, né, aí. Esse grupo a gente funciona, ele é um clube de assinaturas também. Todos os sábados eu coloco no ar ou uma live ou uma aula gravada sobre algum tema que seja relevante. A gente tem trabalhado por módulos. Por exemplo, agora a gente está trabalhando o módulo planejamento. Planejamento do professor, planejamento da organização da sala de aula, o planejamento das primeiras atividades, planejamento da primeira reunião de pais, tudo muito, muito, muito explicadinho para facilitar muito a vida dos professores. Então, as meninas que estão lá com a gente, tem gente que está desde o começo, que a gente começou em 2023, elas vão tendo uma noção e vão se especializando de uma tal forma que o trabalho em sala de aula passa a ser muito mais fácil. Porque esse é o intuito nosso aqui do grupo, é facilitar Sim. a vida do professor e que ele faça as coisas de maneira correta. Ensinar, a gente ensina aqui a fazer as coisas de maneira correta. Então, assim, facilita muito a vida do professor. E o grupo tem essa função, facilitar a vida do professor. A gente vai trabalhar muito o uso do caderno, o que pôr no caderno, e quando a gente faz, é sempre de primeiro ao quinto ano. A gente faz essa dosagem da quantidade de conteúdo do primeiro, do segundo. A gente trabalha como trabalhar para produção de texto, matemática, algumas ferramentas que a gente pode usar. Então, tudo que condiz a uma sala de aula, a gente trata no nosso grupo aí. Todo sábado a gente tem conteúdo novo. E se você se interessar, você pode entrar em contato com a Cirlei, tanto em relação ao grupo da Renata, quanto ao que eu vou mostrar agora, que é o clube de membros. O clube de membros são os nossos cursos, a gente chama de clube de membros porque a gente entende que as pessoas precisam de uma capacitação, uma formação aí constante, né? Então, por isso que a gente chama de clube. E daí a Cirlei vai atender lá no 11 988084676. E eu também vou deixar o telefone dela aqui embaixo no resumo do vídeo. Nós estamos com um curso novo que eu estou colocando toda semana 2 aulas, que é o uso da lousa, tá? Então, lá no uso da lousa, a gente vai ter uma lousa, vou mostrar aqui para vocês. E daí eu vou explicando tintim por tintim como ela está errada e depois a gente vai consertando aos poucos. Tem vários temas. Deixa eu pegar uma lousa bonitona aqui para vocês verem. Olha que bonito, Rê. Lousa dos sonhos. Lousa dos sonhos, ela tá aí com as linhas que a Rê falou, que é uma explicação para anos iniciais, A né? margem. A margem tá até de outra cor, olha, igual no caderno da criança. No meu não deu, então eu vou fazer toda essa lousa aqui como se eu estivesse explicando para a criança, para você poder entender o que que você vai fazer com ela. E complementar a esse curso aqui do uso da lousa, a gente tem o curso uso do caderno também, que vai explicar o caderno normal, o caderno quadriculado, e a gente tem como ensinar letra cursiva no caderno de caligrafia também.
O clube de membros, ele parte de um preço de R$ 6,99. O Grupo Saber em Ação, eu acho que é melhor nem falar o preço, porque é de um ano para o outro dá uma mudada, É, né? sabe Então, que mas nem é eu, pouquinha viu? coisa. É É muito super barato, barato, né? é É super muito barato. barato. Te garanto que é muito menos que uma Netflix, muito menos, assim. Uh, E daí você vai ter aí a oportunidade de poder se aperfeiçoar ao longo do ano. Isso vai te dar menos trabalho, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue. Vou falar manipular, mas é uma palavra que as pessoas não gostam, né? Mas a gente quase consegue articular melhor a aula. Vamos usar articular. Que é quase que uma manipulação, né, do aluno ali, o sim, caderno. É que você sim. manipula ele para utilizar e daí ele começa a manipular o caderno para aprender, né? Sim. Então eu acho que nesse sentido dá para entender melhor. Ô, Jana, e assim, eu acho que isso agora vem muito a calhar, nesse momento agora que os professores estão, por conta dessa nova realidade deles em sala de aula e manter essas crianças ocupadas de forma útil, para que realmente Sim, elas vão para a escola fazer o que realmente elas não estão indo lá por causa do, a gente está falando do celular, né? Que é o assunto que mais tem sido falado aí nesses últimos dias. Então, assim, o uso correto da lousa e do caderno, ele vai minimizar essa ausência do celular para as crianças nesse começo, porque a gente, até ontem a gente estava conversando sobre esse vídeo, eu falei que é uma abstinência, né? Que as crianças vão é enfrentar uma agora abstinência. uma abstinência do uso do Desintoxicação e celular. abstinência, tem umas palavras aí bem fortes. Então, a gente está recebendo relatos que os alunos estão falando muito, que os professores não estão conseguindo controlá-los. Então, assim, gente, remédio para isso, o uso do Caderno. caderno da luz. Só que tem que usar direito, né? Que se você usar errado, você não vai conseguir consertar o problema. Você precisa mudar a atenção do aluno, tem que distrair ele. Tem que mudar a atenção dele da questão do celular para a questão do caderno. Então, quando a criança está ocupada, é que nem quando você está cozinhando, né? Ou tomando banho. Você não vai cozinhar e tomar banho com o celular na mão, a menos que você esteja seguindo uma receita ali no celular para fazer, né? Que você não conheça. Ou você está E, assistindo uma TV, né? Daí tudo bem, mas e a é, importância da capacitação é que para que você não perca o seu aluno. Se você perder, depois é muito difícil você recuperar. Então, assim, tá com dúvida? Se capacite, pergunte, vai atrás, para que você inicie o ano de forma correta, já para que você não perca seu aluno nas primeiras aulas. sim, com certeza. A gente espera que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje. A gente logo vem com outro conteúdo aí que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu e a Rê, que é uma sondagem de matemática, é um repertório de matemática. É um material novo, a gente vai explicar como que funciona, quais são os eixos aí dele, para vocês poderem entender melhor, que é como você vai saber o quanto seu aluno sabe de matemática. Isso mesmo. Então, até a próxima, gente. Bom trabalho para Tá, vocês. pessoal?